Quando surge família Palmeiras, e vamos acompanhar o que o José Paes tem pra nos dizer aqui. Palmeiras que vai ter 8 desfalques para essa viagem para os Estados Unidos, né? E vamos trazer aqui também o pessoal aqui do All Sport, o Paulo Massini, Danilo Lavieri e também o Flávio Latifi, falando a respeito do Paulinho, né? Paulinho que não tá descartado aí, uma nova cirurgia para depois do Mundial, cara. Então fica até o final do vídeo pra vocês verem tudo isso sobre o Verdão e se o Paulinho vai precisar operar ou não, beleza? Os inscritos vão estar todos aqui na descrição. Se você ainda não é inscrito, se inscreve, deixa o seu like aí para impulsionar o vídeo, fortalecer nosso trabalho. E é isso, sem mais delongas, bora pro vídeo. Olha, o José Paes está na academia de futebol para falar sobre o Palmeiras. Boa noite, Zé. Conta pra gente como é que tá a preparação do elenco para o Mundial. Fala, Mi, beijo grande pra você, abraço pra todo mundo que tá acompanhando a gente, beijo especial para Francisco José Lang Fernandes de Oliveira, um prazer enorme ter o senhor de volta aqui na sua casa no Gazeta Esportiva, homem que me deu a primeira oportunidade na televisão brasileira quando eu tinha 19 aninhos, gente. Faz 15 anos isso aí, já tô aqui agora. Um beijo, Chico Lang, no seu coração. Olha só, Michele, você me perguntava aí em relação ao Palmeiras, time que o Chico Lang adora. Palmeiras encerrando aí a sua preparação aqui no Brasil, justamente para o Mundial de Clubes da FIFA, que começa no próximo dia 14, né? O Palmeiras estreando no próximo dia 15 contra o Porto, lá em Nova Jersey, bem pertinho de Nova York. E aí o Palmeiras, ele vai ter alguns probleminhas, tem alguns desfalques aí nessa reta final de preparação aqui no Brasil. E esses desfalques, eles não estarão, esses jogadores aí que eu vou citar daqui a pouquinho, eles não estarão nos primeiros dias de preparação do Palmeiras lá nos Estados Unidos para o Mundial, porque o Palmeiras viaja no próximo dia 9, na segunda-feira que vem, lá para os Estados Unidos, e o Palmeiras tem 8 convocados aí para a data FIFA agora aqui, né, na América do Sul. Então bota na tela aí, diretor, quem são os convocados do Palmeiras que estão desfalcando aí o Abel Ferreira nessa semana e desfalcarão também o treinador português aí 2 dias da semana que vem lá nos Estados Unidos. Olha só, tem o Estevão, que está com a seleção brasileira, Richard Rios com a seleção da Colômbia, tem o Gustavo Gomes com o pessoal lá do Paraguai, 3 jogadores na seleção do Uruguai, Facundo Torres, o Martínez e também o Piquerez, e 2 atletas na seleção brasileira sub-20, o Benedetti e também o Luigi. O que vai acontecer? Esses caras todos aí vão chegar no dia 11 lá nos Estados Unidos em um voo fretado pela tia Leila, no avião da tia Leila. Por quê? Porque eles vão estar jogando aí eliminatórias, amistosos, aquela coisa toda, a seleção brasileira sub-20 jogando amistosos. Então todo mundo estará lá no dia 11 no avião da tia Leila. Tia Leila vai levar todo mundo lá para os States e vai com eles, inclusive. Não vai antes não, por uma questão de logística. Quem está aqui na academia de futebol até a próxima quinta-feira é o Gabriel Jesus, aquele mesmo campeão brasileiro pelo Palmeiras, campeão da Copa do Brasil. Está se recuperando aí de uma lesão, né, no joelho esquerdo, acabou passando por uma cirurgia para correção ali do ligamento que ele rompeu, o LCA, né, o ligamento colateral anterior, cruzado anterior, e ele está se recuperando aqui na academia de futebol até a próxima quinta-feira. Jogador do Arsenal, se machucou no início desse ano, né, mas está se recuperando, está tudo caminhando dentro do esperado com o Gabriel Jesus, atacante, 28 anos, foi até cogitado no Palmeiras no final do ano passado, mas não veio para o Palmeiras, preferiu continuar lá no Arsenal da Inglaterra, se machucou num jogo contra o Manchester United e está fazendo aqui uma parte aí da sua recuperação física na academia de futebol que ele tanto conhece. Devolvo para vocês aí nos nossos estúdios, estúdio novinho em folha, né, Michele? Daqui a pouco eu retorno para a gente falar de mercado da bola. Janela está aberta justamente por causa do Mundial de Clubes aí da FIFA, né? Mas isso é um assunto para daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho eu volto. Beijo grande para vocês e até daqui a pouco. Bom, Chico Lang, Osmar Garrafa, Palmeiras, grande fase. Eu acho que eu sou doido, só tem maluco. Olha, vou dizer uma coisa para você, meu querido Osmar Garrafa e Michele. O Palmeiras deixou uma má impressão antes de ir para os Estados Unidos. Você gosta? Que má impressão. Vai perder para o Cruzeiro 2-0. O Cruzeiro tá subindo nas tabelas. Ah, mas pelo amor de Deus. Você gosta, né? Um time pronto. Né? O time do Palmeiras é um time pronto. É um time que encara qualquer parada e de repente leva 2-0 do Cruzeirinho. Mas foi o final de semana que todo mundo jogou mal. O Cruzeiro está numa crescente, é a equipe que vai, nesse momento, pelo que está jogando, dá para você colocar ali entre aqueles que vão brigar pelo título. É bem verdade que o Palmeiras... É bem verdade que no meio de semana o Palmeiras tinha amassado pela Libertadores, jogou muito bem e tal. No final de semana tinha essa expectativa e com o Cruzeiro não venceu. Mas eu acho que o Palmeiras chega no Mundial com uma boa surpresa, Chico. Com certeza. É um time que está todo arrumadinho, né? Todo time está com cabeça, tronco e membros, né? Vamos dizer assim.
Então, eu acredito que vai fazer uma figura razoável nesse Mundial, porque os adversários são muito difíceis, muito difíceis. Nessa primeira fase que o Palmeiras pega, nem tanto. Vocês vão se surpreender com esse Mundial. Vai encarar o time do Messi. O Messi não é brincadeira, não. Ele é o maior jogador de futebol do mundo ainda. O time do Messi não vai pagar placer nem na primeira fase, Chico Lange. Eu não sei, eu não sou tão otimista. Chico, é futebol de outra intensidade, futebol norte-americano. Eu não sei, eu só quero ver... O futebol norte-americano é futebol de outra intensidade. Não, mas o Garrafa, eles estão jogando bem agora, não mas é jogam assim? contra quem, gente? Por favor, Não, né? mas peraí. É um futebol quase amador, o futebol que você... Garrafa, não sei não. Palmeiras é Brasil, Garrafa. Palmeiras é Brasil. Ou é sério? É Brasil. Só para de ironia. Não, eu vou torcer pro Combinado Brasil. não era sem ironia. Não, eu sem quero essa combinar cascata. pro Brasil. Quero torcer pelo Brasil. Olha o corte vou para as torcer. redes sociais. É. Chicão, você vai torcer pro Palmeiras? Como é que Vai, é? né? Vou torcer Palmeiras para é o Brasil. Vou torcer para o Palmeiras. Palmeiras é Brasil. Você vai torcer pro Palmeiras, acontecer o quê com o Palmeiras? Você vai torcer. Ah, que ele jogue muito bem, fique tá bom. tranquilo, Eu né, que acredito. consiga grandes Eu acredito, resultados. você acredita. Eu acredito no Chico Evidente. Lange. Eu não acredito, não. Eu tá de acredito. sacanagem. Fiz até uma macumbinha para não dar Aí, certo. tá vendo? Sabe aquelas Porque, macumbinhas ô, que pendura Michele, figa? porque- Aquelas figuinhas assim. Ô, Chico, agora falando, você sabe por que eu tô falando isso? Porque os clubes europeus eles estão passando por um processo de transformação nesse momento, não é? Por exemplo, o PSG, ele chegou no seu limite para conquistar a Champions, que era o título tão sonhado. Agora não ganha Então, mais nada. Agora não ganha mais nada. Mas então tá bom. Então eu quero começar a avaliar, então, Palmeiras e Champions. Palmeiras e PSG. Você acha que não pode dar jogo? Pode dar jogo. Eu acho que vai Porque não é o tomar- PSG da final, não é o PSG que pegou a Inter. É um PSG com uma outra cabeça. eu não sei não, É uma outra Garrafa. cabeça, gente. Ai, O não Real sei. Madrid não tem mais Ancelotti, né? Técnico novo chegando, jogadores saindo, jogadores chegando. Entendeu? Quem da Europa tá focado nesse Mundial? E o Abel, ele é um maluco, ele é um tarado por títulos. Que é isso? Ele é tarado por títulos, o técnico do Palmeiras. Então, não será surpresa de uma boa Se campanha. ganhar o Mundial. Aí vai ganhar o Mundial, então. Na sua opinião, o Abel Braga, o Abel Ferreira vai ganhar o Mundial. Não tô dizendo. Vai ganhar o Abel Mundial. Braga, onde tá? O Abel Braga está aposentado. Vamos esperar o Mundial começar e aí talvez a gente pode conversar. Aí vai claro. ser o segundo Mundial do Palmeiras? Vai ser o primeiro, né? Não. Pelo amor de Deus, vira sua boca pra lá. Não vai ter nem primeiro, nem segundo, nem terceiro. Não tem claro. nada no Mas você já passado. mudou de É claro que o opinião? Garrafa não Não, tá eu vou maluco. torcer pro Gente, Palmeiras. É claro que o Fica Garrafa não sossegado. tá maluco. Os europeus são os grandes favoritos à conquista do Mundial, né? As grandes eu potências. Mas a gente tem que avaliar o cenário. Tem um resto de esperança A aí. gente né? vai avaliar o cenário e durante a competição a gente vai Você conversar. vai avaliar o cenário agora. Meus caros, como o Palmeiras viaja para o Mundial e como viajará Paulinho para o Mundial, já que está todo mundo aqui no chat enlouquecido com a nota do nosso palestra, que diz que após o Mundial não está descartada uma nova cirurgia no Paulinho, atacante do Palmeiras. Eu tenho dito, o Danilo é mais testemunha até, que isso não é normal, né? O que está acontecendo com ele, vai, volta, joga, sai, entra, sai. Não é normal, ele não disse que sente dor, né? Ele disse lá no pós-jogo do jogo contra o Alianza Lima que está controlando a carga, para o problema não voltar e tal. E agora, que não é normal, não é normal, né? O Léo Barbieri e o Rafael Bulara trouxeram essa informação. O que a gente tem a respeito disso, Latifi, Danilo? Começo com você, Latifi, querido. Então, Massa, nesse jogo que o Paulinho falou com a imprensa na Zona Mista, depois da goleada contra o Sport em Cristal, me chamou a atenção que ele disse que a lesão dele é muito grave. E em nenhum momento a gente ouviu isso da boca do Palmeiras. Todo mundo dizia que era um procedimento simples, que em 3 meses ele estava zerado, mas conversando enquanto o tempo vai passando e o Paulinho não joga, principalmente quando ele entra em campo, faz a estreia e a gente espera uma progressão de minutos, isso não acontece, né? Os minutos dele em campo vão diminuindo, ele é cortado das partidas. O que o Palmeiras diz hoje sobre a situação do Paulinho? Ele segue o cronograma individualizado, que a gente já está cansado de ouvir falar sobre, que é o controle de carga nos treinos e nos jogos, isso continua acontecendo. E o que eles falam
todos os jogadores do elenco podem passar por uma cirurgia. Se eles se machucarem, isso vai acontecer. Foi isso que me passaram. Mas essa questão do Paulinho realmente é preocupante, porque ele mesmo disse, né, que é uma lesão muito grave, incomum, e que ele ainda sente, após os jogos, alguns resquícios da lesão. Então, isso é preocupante. Mas, internamente, o Palmeiras não confirma essa versão de que o Paulinho pode passar por uma cirurgia. Tanto é que ele jogou contra o Cruzeiro, né? Ele teve bastante minutos contra o Cruzeiro. 45. Foi um tempo aceitável. Tanto é que, na minha matéria de hoje, foi o tempo que Paulinho, Estevão e Vitor Roque mais estiveram em campo juntos, nesse jogo contra o Cruzeiro, 45 minutos. Então, me causa estranheza nesse momento, porque ele jogou normal e o Palmeiras está de folga, não divulgou nenhum boletim médico sobre ele, então acredito que essa programação siga normalmente até a disputa do Mundial. Beleza. Danilo, algum pitaco a respeito disso? Bom, eu também tentei, depois que saiu a informação aqui do Bolara e do Barbieri, para ver se tinha alguma informação extra, alguma confirmação. Não obtive nada. Confio no trabalho dos nossos dois colegas. E o que eu acho é o seguinte: o Palmeiras tem que se pronunciar sobre isso. Não pode ficar deixando para trás, deixando passar, tratando como se fosse qualquer coisa. Tem que ser claro, tem que falar, e não é com a gente, sabe? Às vezes as pessoas, vocês acham que é o quê? Cara, tem aqui 1.200 pessoas com a gente só nesse programa. Depois vai pro pessoal que vai assistir offline. Tem rede social, tem jornalista, tem torcedor, tem um monte que vai lá para os Estados Unidos para assistir. Cara, o Palmeiras tem que ser mais claro, cara, com essa história de ficar tentando esconder tudo. E cheio de enigmas, cheio de... assim, tem que ser claro, cara. Saiu, já que já vazou, então fala. Se uma coisa é o seguinte, tentar esconder, tentar segurar e não vazou. Beleza, você segura. Cara, vazou. Seja claro, explica, trata, dá certinho a comunicação, que é o mínimo que um time precisa fazer, um time desse tamanho precisa fazer. Beleza. Bom, eu só concordo com o Danilo Lavieri e a informação que eu obtive lá no Paraguai, depois conversei novamente com uma pessoa e a informação é essa, ele teve aqui no popular, canelite, essa inflamação na membrana da tíbia, que causa, se não tratado, uma fratura por estresse, e que a ideia era fazer com que ele fosse gradativamente aumentando o tempo de jogo. E quando aumenta, ele vai para o repouso, significa que não está 100%, que ele sentiu algo, né? Ou é dor, ou é algum incômodo. É isso que fica, né, no ar, sabe? Porque no final é o próprio Palmeiras que paga por isso, né? Que as pessoas ficam chamando o treinador de pardal, de burro, como tem muita gente aqui no chat que quer a saída do Abel Ferreira. Porque não põe o cara para jogar, e não põe o cara para jogar, e as pessoas ficam sem informação, e aí reclamam, o problema é o técnico paneleiro. Isso que a gente ouve quase todos os dias nas redes sociais, entendeu? Então, acho que está aí, está explicado, entendeu? E boa. Um abraço para o Léo Barbieri, que está na nossa audiência, acabou de mandar mensagem aqui, ele que deu a notícia no nosso palestra. Um abraço para ele e abraço também para Vanessa Schmidt, mandando aqui mensagens no Instagram, nos acompanhando. Abraço para todo mundo. Deixem o like. Deixo o meu também, abraços para todos aí que estão acompanhando a gente aqui. Muitíssimo obrigado. Bom, o Demolio Alliance está dizendo que mandou um superchat para a gente, obrigado. Está dizendo que o Abel Ferreira o traumatizou. Eu tenho medo do que o Abel é capaz de proporcionar ao palmeirense. Esse é o nosso maior rival. Ele está falando do Corinthians. Evidentemente, a gente vai tocar nesse tema um pouquinho mais para frente. Você pode responder a enquete, né? Caminho do Palmeiras na Libertadores e Copa do Brasil muito difícil, médio, fácil. Está meio assim equilibrado. Não tem um que está ganhando, fácil que está perdendo feio lá atrás. Tá bom? A galera dizendo aqui, falando sobre o Paulinho e tal, e biriri, bororó, biriri, tá? E é isso. Alguém lembrou aqui que o Henrique fez foi o mesmo que o Gabigol fez
no ano anterior. Eu não lembro exatamente da campanha do Flamengo que foi, mas enfim, a gente vai dar uma olhada nisso com mais calma. Viagem para o Mundial, Latif, o time está de folga hoje, volta amanhã e viaja na segunda-feira, né? O Palmeiras folga amanhã, mais uma vez, foram 3 dias de... O Palmeiras folga amanhã, de novo, foram 3 dias de folga depois da derrota para o Cruzeiro, antes de começar a preparação para o Mundial, e o time viaja no dia 9, na segunda, só que vai ter 8 desfalques. A gente até comentou na live passada que a presidente Leila Pereira ia emprestar o avião, vocês devem se lembrar que ela ia resgatar esse pessoal, só que na época eram só 3, né? Era o Estevão, o Benedetti e o Luigi. Só que saíram as convocações do Paraguai, do Uruguai e da Colômbia, e aí Richard Rios, Gomes, Piquerez, M. Martínez, Facundo também serão baixas com a delegação que viaja no dia 9 para os Estados Unidos. Isso, de certa forma, afetou o desempenho do Palmeiras no Paulistão. Se vocês lembram, no segundo jogo da final, o Abel não colocou os uruguaios para jogar, que foram para a data FIFA e sequer atuaram, aí o Aníbal Moreno jogou. Só que agora o Palmeiras vai ter um pouquinho mais de tempo. Quem está fora vai encontrar o time direto lá na Carolina do Norte. Então, o Palmeiras teve essa ajuda da presidente Leila para ter todo mundo à disposição o mais rápido possível depois dessa data FIFA. Certo. Bom, os caras vão chegar nos Estados Unidos dia 13, é isso, Latif? Acredito que sim, só vou confirmar aqui, Massos. O avião da acho que é Leila vai virar um metrozão da América Latina, hein, Massa? Vai pousar de cidade em cidade para pegar os caras. E os caras têm que olhar embaixo, os caras com o dedão assim, ajuda nós. Tá certo. Pegando uma carona. Fala aí, Latif, diz aí. A viagem da presidente Leila começa no dia 11, né, para ela ir para os Estados Unidos. Aí agora vai ter que ver como vai ser essa logística para reunir todo mundo, para todos irem juntos. Lembrando que a Leila também vai com o Serginho, né, o massagista do Palmeiras, para já ir ajudando essa galera a se recuperar para chegar a 100%. Vamos imaginar aqui já, Estevão, Serginho e o Gomes pelo Paraguai, eles vão estar tudo em São Paulo, que joga Brasil e Paraguai na última rodada. Então já é uma facilidade para eles aí. E aí, olhando a tabela aqui, tem Bolívia e Chile na Bolívia, mas não tem nenhum convocado. Uruguai e Venezuela no Uruguai. Então teria que bater lá no Uruguai para pegar Piquerez, Facundo, tudo mais. E Argentina e Colômbia na Argentina tem o Rios. E acho que é isso só, né? Então seria uma viagem Brasil, São Paulo, Uruguai, não é isso? São Paulo, Montevidéu e Buenos Aires. Não é tão complicado assim, né? Tomando um vinhozinho para lá, um vinhozinho para cá, e vai rapidinho. Eu já ia pedir à senhora presidente que me deixasse no Uruguai comer uma parrilha, depois na Argentina um bife ancho, e aí eu volto a pé, tá bom? Não tem problema nenhum, tá tudo certo, porque Montevidéu, querida, saudade de você, coisa linda que eu vivi naquela cidade. Ô, país maravilhoso. Fala, garoto! Voltando sobre o assunto Paulinho, conversei com o staff do jogador agora, eles desconhecem uma possível nova cirurgia no momento. Eles mantêm a versão do Palmeiras de que ainda existe a questão da preocupação com o controle de carga, para não estourar de novo. Então, Palmeiras e Paulinho estão alinhados nesse discurso, né? A notícia é que não está descartada uma nova cirurgia, né? Não é que vai para a cirurgia, o pessoal já dá uma deturpada no que está escrito, mas faz parte. Tá bom, e tivemos visita ilustre na academia de futebol. Vocês têm sentimentos diferentes para as crias da academia, quando eles vão jogar em outros lugares? O Latif está dizendo que tem. O Lavieri, não sei, enigmático. Eu repito, eu não tenho nenhuma. Saiu do Palmeiras, vai viver a vida dele, com respeito, claro, e se voltar e estiver jogando bem, ok. Mas eu não tenho essa coisa, cadê Gabriel Jesus? Onde está você, Jesus? Me contem, como foi essa passagem do Gabriel Jesus pela academia de futebol, Latif?
Não foi ainda, tá sendo, viu, Márcio? O Gabriel Jesus vai ficar até quinta-feira utilizando as estruturas da academia de futebol, mas para quem está imaginando algo, uma volta do Gabriel Jesus, difícil. Ele ainda veio com um funcionário do Arsenal que está acompanhando ele. Então os caras mandaram até alguém para ter certeza que o Palmeiras não vai sequestrar o Gabriel Jesus nessa passagem por lá, para ele continuar no Arsenal. O Gabriel Jesus em janeiro rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho, então ele está nesse processo de recuperação e escolheu a academia de futebol, que já foi elogiado diversas vezes por diversos jogadores, por quem acompanha lá, a seleção já foi lá também, que tem muita tecnologia para o Gabriel Jesus estar bem recuperado. Óbvio que a gente já falou sobre o Gabriel Jesus aqui, que a presidente dela chegou a ser pressionada por um momento, mas o jogador não queria voltar para o Brasil, e aí ele teve essa lesão grave, mas é só uma passagem para matar a saudade, viu, Mancini? Nada de extraordinário nessa passagem do Jesus pela academia de futebol. Beleza, garoto, beleza. E aí, Lavieri, você tem essa coisa? Guarda aqui, ali e tal. Eu gosto, sim, um pouco dos jogadores que foram revelados. Nada assim que, nossa, vou reservar minha quarta-feira para assistir Arsenal e Leeds United, porque o Jesus vai jogar. Não. Mas se eu tô vendo, se eu tô acompanhando, eu gosto de torcer. Mas, em geral, eu torço por brasileiro, independentemente do time que sai. Eu sou um pouco, como é que fala? Pacheco, né? Quando tem jogos de times europeus, se tem um brasileiro, normalmente eu torço pro time brasileiro, pro time que tem o brasileiro. Eu fico pensando aquela história do G6, né? Imagina, em 2022, 2023, Palmeiras tem esses problemas, né? E mesmo assim é campeão, né? Então a contrapartida é a mesma coisa que eu fiz aquela reflexão sobre o Flamengo, né? O Palmeiras, ele tem esses problemas em alguns jogos grandes, o Flamengo tem problemas em jogos pequenos, né? O Flamengo sofreu contra o Tátira. E é normal, assim, ter alguns defeitos, tem que corrigir, tem que ir atrás. Mas o Palmeiras, apesar desse defeito, consegue ser campeão em geral, né? Então, assim, é um defeito, é uma preocupação, mas, ficar arrancando o cabelo, pedindo a cabeça de todo mundo, eu acho que é um pouco loucura. Muito bem, cada um com a sua, né? Loucura, cada um tem a Nada sua. contra os seus cabelos, tá, Massini? Vocês viram o sorteio da Copa do Brasil? Viram o sorteio da Libertadores? Eu vou começar com algumas perguntinhas para os meus queridos. Ô, Lavieri, na Libertadores, o lado esquerdo da chave, onde está o Palmeiras, Universitário do Peru, São Paulo, River, Botafogo, ficou de bom tamanho para o Palmeiras? É mais fácil este lado ou seria mais fácil o outro lado, com todos os argentinos, o Flamengo, né? E também o Internacional, o Vélez, o Racing, o Estudiantes, aliás, Estudiantes e tal. Cerro Porteño. Isso aí é molezinho, é gostoso. Não, eu acho gostosinho. Fala, Lafi. Eu acho que o lado do Palmeiras ficou muito mais complicado. Particularmente, eu entendo. Nossa, o Estudiantes está jogando uma bola, o Racing, matador de brasileiro. Eu entrego o que for para não precisar enfrentar River Plate no Monumental com 90 mil. Então, para mim, o River Plate vai ser mais difícil do que o Racing, do que o Estudiantes, embora sim eu entenda e eu tenho visto que o Racing e o Estudiantes jogam mais bola, mas, cara, para mim, enfrentar o River no Monumental faz muita diferença. E aí, lá para cima, se você olhar a partir ali de umas quartas de final, aliás, a partir de uma semifinal, pode vir São Paulo, Botafogo, eu acho que são jogos complicadíssimos, mesmo a gente ainda não sabendo o que vai ser o Botafogo pós-janela. O São Paulo dá para saber mais ou menos que vai ser isso aí mesmo, com uma outra lesão, uma outra volta, mas vai ser mais ou menos esse o time. Eu acho que o lado esquerdo ficou muito mais fácil, mas muito mais difícil, desculpa. O que ficou muito mais fácil, aí é o Palmeiras Universitário. O Palmeiras Universitário é o adversário. Eu posso falar porque eu não sou dirigente do Palmeiras não pode falar o que eu vou falar. Mas é um presente de Deus. Eu falo isso porque vamos lembrar que o dirigente do Corinthians falou o presente de Deus contra o Guarani e o Corinthians caiu contra o Guarani.
Então, que ninguém do Palmeiras fale isso. Mas, como analista, se você olha o pote 2, o adversário mais fraco é o Universitário. Se o Palmeiras cai para o Universitário, é a maior zebra dos últimos, 10 anos do Palmeiras na Libertadores. Porque o Palmeiras caiu nos últimos anos para Boca, que não é exatamente o grande Boca, mas é o Boca, perdeu para o Atlético Paranaense, caiu para outros adversários com um pouco mais de potência, até para o Barcelona de Guayaquil, quando caiu lá em 16, 18, ou para o próprio Boca, que caiu a outra vez também, sempre adversários mais fortes. Cair para o Universitário seria a maior zebra dos últimos 10 anos, por baixo, talvez, se era para falar, a maior zebra da história do Palmeiras na Libertadores, ainda mais com o tamanho que o Palmeiras adquiriu na Libertadores nessa última década. Família, essas foram as notícias então do Verdão. Quero agradecer a todo mundo aqui que chegou até o final do vídeo, vocês que acompanham aqui o nosso conteúdo. Muito obrigado a todos que chegaram até aqui. E se tiver a opção de hypar para vocês aí nos comentários, se você estiver assistindo pelo celular, passa ali nos comentários pro lado que vai aparecer a opção de hypar. Aí se você fizer isso, clicar no hypar aí, vai fortalecer bastante o nosso trabalho, beleza? Vai fazer com que o YouTube entregue nossos vídeos aí para mais palmeirenses. E eu agradeço de coração para vocês que têm apoiado, que têm assistido até o fim, que deixa o like, comenta e faz o papel aí de hypar e divulga o conteúdo, né? Você que gosta desse tipo de conteúdo aqui, você que prestigia o nosso trabalho, acaba ajudando bastante quando vocês fazem essas coisas que a gente pede. E assim incentiva a gente a continuar trazendo conteúdos pra vocês, informando vocês da melhor maneira possível, beleza? É isso, família. Paulinho tá recuperado da lesão, mas não está descartado, né? Uma nova cirurgia após o Mundial aí. Paulinho que tem feito controle de carga aí, família. Mas é preocupante, né, cara? Porque uma lesão por estresse, como ele acabou de voltar da lesão, uma lesão por estresse, ela pode se dar a qualquer momento. Basta com que ele estimule muito aquela região ali, né? Acaba exigindo demais dela novamente e pode sim vir a ter que operar novamente, né, família? Palmeiras aí vai ter alguns desfalques, né, pra viagem no dia 9. Os jogadores que foram convocados, que são 8 jogadores ao total, vão ficar alguns dias a mais sem estar com a delegação do Palmeiras lá nos Estados Unidos. Vão chegar um pouco atrasado, mas nada que eu acho que vai interferir não pro Palmeiras poder treinar, se ambientar, né? Fazer um treino de reconhecimento lá, alguns treinos no caso. Acho que não vai interferir tanto assim não, até porque a Leila tem o jato dela particular e vai buscar todos os jogadores e vai fazer uma viagem rápida, tranquila. Fechou, família? Se você ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho aqui, que a gente vai fazer a cobertura total do Super Mundial, beleza? A gente vai fazer lives, inclusive, no próximo vídeo eu vou trazer uma novidade pra vocês aqui, beleza, família? Além da cobertura total que a gente vai fazer do Super Mundial, com os vídeos de pós-jogo, pré-jogo, as análises, a gente vai começar a fazer lives também, beleza? Então, a gente tem uma surpresa pra vocês muito boa aí, quem acompanha aqui até o final, quem interage aqui vai poder estar adquirindo alguns produtos aqui da loja, fechou? Porque a gente quer uma forma de retribuir o carinho que vocês têm dado pra gente, o feedback, vocês que estão ajudando o canal a crescer, compartilhando, deixando like, comentando. Então, a gente aqui pensou numa forma de contribuir esse carinho, beleza? E tem novidades muito boas chegando por aí, fechou? Então é isso. Até o próximo vídeo. Avante palestras, porque é louco. É nóis.